Bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus. Quero deixar um texto bíblico para sua meditação. Hoje, segunda-feira, dia 31 de março de 2025. Uma palavra que foi compartilhada ontem no culto. E eu gostaria de compartilhar também com você nessa segunda-feira, nessa live. Uma palavra rápida para sua meditação. Mateus capítulo 7, versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre uma rocha. Glória a Deus. Meus amados, o texto continua ainda falando sobre quem, versículo 26, aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, será semelhante ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Meus irmãos, que Deus nos ajude a não somente sermos ouvintes da palavra, que Deus nos ajude a ser praticantes, porque Jesus assemelha o ouvinte praticante a um construtor que tem experiência, um construtor que é uma pessoa inteligente, capaz, eficiente, alguém que antes de construir prepara-se a fundação da casa, o alicerce. Então, que Deus nos ajude a sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Jesus assemelha o ouvinte, que não é praticante, a um outro tipo de construtor, mas um construtor negligente, um construtor que não avalia o solo, que não avalia as condições, o material, o tempo, e simplesmente faz. Depois de pronto, aquilo vem a ruína. Isso fala de longevidade, isso fala de estabilidade, isso fala de sucesso ministerial, isso fala de solidez, né? Então, quando o prudente faz um trabalho, ele prospera, permanece e dá frutos. Quando o insensato faz um trabalho, ele mingua e acaba.
Os dois trabalhos sofreram o mesmo intempérie, o mesmo revés. Os dois trabalhos sofreram as mesmas implicações climáticas, ventos, chuva, rios transbordando, e a casa sofreu todos esses problemas com ímpeto. Mas a casa do prudente, que tinha um alicerce profundo e sólido, resistiu. A casa do tolo, que não tinha essa estrutura, caiu. Então que Deus nos ajude a, antes de querermos mostrar os nossos frutos, que é a casa pronta, que nós possamos trabalhar no secreto, que é a fundação, que antes de querermos fazer da casa um sobrado, fazer do sobrado um triplex, que nós possamos avaliar a estrutura da casa, é ter conhecimento de si mesmo. Avaliar a estrutura da casa é fazer um exame de autoimagem, é consagrar a vida, rever conceitos, não ir abraçando tudo sem primeiro olhar a sua agenda, sem primeiro consultar a sua esposa, sem primeiro ver se poderá fazer, se é o seu chamado. Não basta aceitar tudo que vem à sua mão como se de Deus viesse, quando na verdade isso pode te tirar da carreira que te está proposta. Por exemplo, uma casa ampla, mas com um alicerce simples, mas aí a pessoa bate laje e quer construir um sobrado. Mas aquele alicerce não foi preparado para uma estrutura tão elevada. Então isso é perigoso. Na vida espiritual, é um obreiro que tem chamada evangelística, é um pregador de ar livre, tem um trabalho evangelístico. Esse obreiro, esse evangelista, ser colocado na frente de uma igreja. Ele ama Jesus, ele conhece o evangelho, mas não é a chamada dele. A tendência é ele se frustrar e frustrar alguém. Ou aquele que tem a sua chamada na área do ensino, um mestre. Aquele que tem a sua vocação para formar obreiros, criar eventos que levem as pessoas a ler a Bíblia. Ele tem essa vocação para trazer as pessoas para o ensino. Ele ser tirado desse trabalho e ser colocado, de repente, para dirigir trabalho de missões, dirigir um grupo do coral, ou trabalhar em algo que não faz parte da sua carreira ministerial. Isso é tirar do foco. Isso é perigoso. Que a pessoa vai se frustrar. Talvez ela vai fazer com ímpeto, com empenho, pode até aprender, com esses trabalhos. Mas o sucesso ministerial está em obedecer a Deus. O sucesso ministerial está em ouvir e praticar a palavra de Deus. O sucesso ministerial está em, sim, construir a sua casa, espiritualmente falando, que é estrutura, vida de oração, vida de consagração, vida devocional. Construção, frutos, é obedecer a Deus, é servir a Deus. Mas nós, antes de querermos produzir, nós temos que procurar o secreto. Sem a estrutura da casa, a casa será uma barraca. Barracas não precisam de estrutura. Agora, casas estáveis, seguras,
Para receber pessoas, elas precisam de estrutura. E a nossa vida, para poder atender pessoas, socorrer pessoas, assistir pessoas, ministrar a pessoas, precisa estar nesse texto que Jesus falou. O título diz os 2 fundamentos. Um ele chama de fundamento na rocha, outro ele chama de fundamento na igreja, na areia, perdão. O fundamento na rocha e o fundamento na areia. Os 2 se construíram casas parecidas, talvez com a mesma metragem e acabamento. Porém havia uma diferença. E a diferença apareceu quando os ventos sopraram, quando a chuva caiu, quando o rio transbordou. Quando aquela casa sofreu um embate, sofreu uma tempestade, uma casa resistiu e a outra casa caiu. Que Deus nos ajude a sermos, sim, uma casa espiritual, mas uma casa talvez não grande, talvez não um triplex, talvez uma casa de um andar, mas uma casa que tenha a presença de Deus, uma casa que tenha alicerce, estrutura, para que nós possamos servir a Deus de uma forma real e verdadeira. Que você tenha uma excelente segunda-feira. E eu quero orar por você nesse momento e que Deus venha te dar um dia de vitória. Amado Deus e querido Pai, em nome de Jesus eu te dou graças por essa manhã de segunda-feira. Eu compartilhei esse texto bíblico que foi o tema do culto de ontem, culto da família, onde foi pregada a tua palavra ali. Senhor, que nós possamos realmente construir a nossa vida em Deus, que nós possamos construir a nossa casa na tua palavra, que nós possamos ter uma vida sólida na sua presença e que a nossa casa construída seja para a glória do seu nome. Alcança as famílias, os casamentos, os filhos, alcança os lares. Tenha misericórdia em nome de Jesus. Eu te apresento, Senhor, essa segunda-feira, dia 31 de março, e eu peço a Ti as Tuas bênçãos sobre o Teu povo, a Tua graça sobre o Teu povo, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo possa agir e atuar, e que a nossa vida tenha estrutura e alicerce em Jesus Cristo. Amém. Que o grande amor de Deus, a maravilhosa graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja derramada em nossos corações, não só hoje, mas para todos sempre. Tenha uma excelente semana na paz do Senhor Jesus.